Capítulo 10, então, do livro Nos Domínios da Mediunidade, sonambulismo torturado. Nós estávamos falando daquela senhora que na reunião mediúnica ela estava sentindo a presença de uma determinada entidade que foi permitida que adentrasse a sala da reunião mediúnica para que servisse de aprendizado para o André Luiz, para os espíritos que estavam ali estudando, né? Então vamos lá, falando sobre a moça, né? Em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde. Todavia, a insulina e o eletrochoque não lhe solucionaram o problema. Presentemente atravessa um período de repouso em família, deliberando o esposo experimentar o concurso do espiritismo, né? É que é a situação dela, passou pela casa de saúde, o eletrochoque, a insulinoterapia, e agora está no momento de paz, experimentando o concurso do espiritismo, né? E acrescentou: a posição de alienada mental não lhe retira os favores da natureza. Deixa eu só dar uma verificada aqui, pessoal, só uma coisinha. Ah, tá, aqui tem uma... Tá, a gente começaria aqui, na verdade, né? Uma pergunta do Hilário, né? Porque o problema dela, ela estava já sofrendo o assédio de uma entidade que era o seu pai, o seu padrasto na última encarnação, e ela, sentindo a aproximação dessa entidade, querendo reencarnar, ela provocou o aborto. Então ela engravidou e acabou provocando o aborto. Isso facilitou a aproximação ainda mais da entidade, que passou a influenciá-la de modo mais direto, que é do seu antigo padrasto, tá? Aí o Hilário pergunta: e se ela conseguisse nova maternidade? Sim, concordou Aulos, convicto, semelhante reconquista ser-lhe-á uma bênção. Contudo, pela trama de sentimentos contraditórios em que se emaranhou, na fuga das obrigações que lhe cabem, não pode receber de pronto esse privilégio. Né? Quer dizer que realmente, para o caso dela, o ideal seria receber então aquela entidade, que percebendo que ela se retraiu e que ela provocou o aborto, estava ali mais odienta e mais querendo interferir negativamente. Quer dizer, a solução seria mesmo receber essa entidade, né? Só que nem sempre isso é possível, né? Nos casos de aborto, muitas vezes existem danos não apenas físicos, mas danos emocionais graves, vibratórios mesmo, né? Então, nem sempre é possível uma gravidez logo em seguida ou depois do aborto cometido, né? Eu mesmo já tratei de alguns casos assim de mulheres que haviam cometido aborto e que estavam muito inseguras diante de uma nova maternidade, não se achando capazes, se culpando ainda, presas ao ato cometido, às vezes há muitos anos atrás, né? Então é preciso todo um trabalho de preparação, de desfazer conflitos, de gerar segurança, né? De fazê-la ficar mais receptiva ao pensamento da maternidade, né? E aí muitas vezes se consegue. Então várias vezes já aconteceu. Inclusive quando chega alguém nessa condição, eu já percebo qual que é a intenção da espiritualidade. Eu já percebo qual que é o programa ali, que chegou ali justamente para desfazer os problemas, para preparar porque alguém está querendo vir, ou a mesma entidade vai vir, né? É muito interessante isso. Então vai ser uma bênção, né? Mas precisa de algum tempo aí principalmente porque ela está muito desequilibrada emocionalmente, né? A posição de alienada mental não lhe retira os favores da natureza.
Mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos assumidos, imprimiu certo desequilíbrio ao centro genésico. Interessante isso aqui porque, por exemplo, em hospitais psiquiátricos, era muito comum, hoje em dia é menos comum, né? Mas em hospitais psiquiátricos era muito comum as pessoas ficarem grávidas, internadas no hospital. Até porque aqueles grandes hospitais, o pessoal lá era meio deixado de qualquer jeito, né? Foi importante essa deshospitalização, esse processo que existiu, né? Principalmente por causa das medicações mais eficazes e tal, porque o pessoal ficava lá largado, abandonado nos hospitais, né? Acontecia muitas vezes dos pacientes conviverem juntos lá, homens, mulheres, e ambos alienados, uns mais do que outros, tá? Acabavam tendo relacionamento e engravidava-se dentro do hospital, né? Então, a posição de alienada mental não lhe retira os favores da natureza, que as possibilidades genésicas continuam funcionando. Tem certos medicamentos que atrapalham um pouco os hormônios, né? Gera alguns desequilíbrios, mas não tira a faculdade de procriar, né? Só que no caso dela, embora ela esteja mentalmente desequilibrada, ela cometeu um crime contra o próprio corpo. Então a consciência culpada provoca certos desajustes, né? O que nem sempre acontece com pessoas que estão alienadas. Às vezes está alienado por um outro problema, por uma outra situação, não propriamente nessa situação específica aqui envolvendo aborto e tal. Nossas defecções mais íntimas, embora desconhecidas dos outros, prejudicam-nos o veículo sutil. E não podemos trair o tempo nas reparações necessárias, ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. Quer dizer, aquilo que a gente cultiva mais íntimo nosso, né? Os erros que só são conhecidos de nós mesmos, os desequilíbrios praticados, os crimes, né? Os desvios, eles sempre nos prejudicam. O veículo sutil, o perispírito. Porque a consciência lesada, né, as lesões conscienciais, elas imprimem certas oscilações na vibração que constitui o perispírito, e o perispírito vai imprimir certos desajustes, pode imprimir certos desajustes no corpo. Tá? Então, tem doenças que ainda não apareceram no corpo. Já existem problemas conscienciais, mas ainda não se manifestaram com sintomas físicos. Podem vir a nem se manifestar, né? Mas outras poderão se manifestar. Tá? Mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. Às vezes a gente já mudou por dentro, mas aqueles desequilíbrios eles já se expressaram, né? Então aí nós somos resultados não apenas do que a gente pensa agora, mas do que a gente tem pensado essas últimas décadas, esses últimos anos, né? Então isso tem um caminho. Às vezes a gente já mudou, mas aquilo está... Você atirou uma flecha, ela tem um curso, né? Então nós somos donos das palavras que a gente não proferiu. Né? Nós somos donos das palavras que a gente não proferiu. Depois que nós já proferimos, nós não somos mais donos delas, né? Já caíram em domínio público, né? Então aquilo segue um curso. Você não sabe onde que vai dar. Se forem boas, terá um resultado positivo. Se forem ruins, também terão uma consequência. Às vezes a gente muda, mas o que a gente falou continua passando de boca em boca, né? Produzindo efeitos, né? Você mudou já, aquilo estava errado. Só que os outros continuam reproduzindo, né? Tem um efeito ainda na nossa vida, né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado, né? A perfeita entrosagem nos elementos psicofísicos filia-se à mente, né? Quer dizer, perfeita entrosagem, a relação psicofísica, o psiquismo com o corpo, o bom relacionamento entre ambos depende da mente.
né? Começa ali nos nossos conceitos essa boa entrosagem, né? A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência, né? Então, a ordem orgânica, a harmonia orgânica começa do pensamento. Começa da inteligência, dos conceitos que a gente nutre, né? A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Como é que está a nossa vida corpórea? Não apenas nosso corpo, mas a nossa vida material. É a síntese do que a gente tem pensado. É a síntese dos conceitos nutridos. Eu tenho colocado lá no Facebook um monte de frases a respeito disso, da Joana de Anjos lá, para o pessoal, porque tem muita gente que não conhece, acha que isso é só do pessoal que fala sobre pensamento positivo e tal. Às vezes não sabe que a Joana de Anjos fala tudo isso, né? E ela fala que a nossa vida é a materialização dos nossos pensamentos. Aquilo que a gente pensa sistematicamente é o que a gente se torna, né? Aquilo que a gente pensa é o que a gente se torna, né? Então, aqui também está falando uma coisa interessante. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados. Como não há ordem sem inteligência. Não há ordem sem inteligência. Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, no seu quarto, né? No seu quarto, você arruma o quarto, aí você vai vivendo, você vai usando o quarto. Daqui uma semana, se você não organizar, como é que ele fica? Ele fica todo desorganizado de novo, né? O que pode organizar o nosso quarto? O que pode organizar o nosso quarto? Como é que você sabe que alguém esteve no seu quarto organizando? Como é que você sabe que alguém esteve no seu quarto? Porque você vê as coisas sistematicamente dispostas, né? Os chinelos, sapatos, as roupas, tal. Dependendo se a pessoa é mais obsessiva, vai estar toda as cores, né? Os tons, sobretons, tal. Né? Mas é inteligência, só a inteligência que pode fazer isso. Se entrar um cachorro no quarto e sair, não vai fazer diferença. Se entrar um gato, né? Precisa a inteligência fazer isso. É só a inteligência que consegue organizar, né? Aí também dá para a gente pensar o universo, por exemplo, né? A ordem que existe no universo, só a inteligência para organizar. A gente vê em coisas simples. Como não vê isso no universo, né? Uhum. Sim. Uhum. Sim. Isso. É verdade. Isso é real mesmo, né? Até a Joana de Anjos fala que isso não constitui nenhuma coisa mágica ou inusitada. Por quê? Porque aqueles pensamentos nutridos, os ideais de mudança, eles provocam reações vibratórias que nos predispõem à alteração de comportamentos, de vida, né? Nós começamos a irradiar, a mente que muda, ela irradia energias novas que alteram a nossa vida, de fato, né? Isso não é um processo mágico, né? Oi, Priscila. Você vê que coisa interessante, né? Na vida, por exemplo, no universo existe a lei da entropia, que é a terceira lei da termodinâmica, da física, né? O que é a lei da entropia? É a lei da tendência à desorganização. Olha que coisa interessante, nós vivemos num universo, num mundo em que
A vida, ela era improvável. A vida aqui era improvável. Por causa dessa lei da entropia, porque há uma tendência à desorganização. Olha, como é que nós conseguimos organizar? Criar organismos cada vez mais complexos. Aí que entra a inteligência, aí que entrou o princípio inteligente, que é uma sementinha, vamos dizer assim, do espírito, né? E que começou a aprender com as situações da matéria, reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, isso durante todo o processo de evolução, e foi criando essa complexidade que é o nosso organismo. Então hoje, por exemplo, a gente está sempre combatendo a lei da desorganização. Há uma tendência a gente vai vivendo, se a gente for deixando as coisas vão se desorganizando. Né? Só a inteligência é que consegue sistematizar as coisas, consegue organizar, classificar, selecionar. Só a inteligência que consegue fazer isso. Né? Fala, Rosana. A Rosana está falando do criacionismo, né? Na verdade, o criacionismo, aquela ideia bem bíblica, né, da criação, não precisa ser descartado, né? Junto com o evolucionismo. Na verdade, o espiritismo, ele uniu essas duas propostas de uma forma maravilhosa. Existe uma luta muito grande, o pensamento criacionista, o pensamento evolucionista, mas na verdade o espiritismo ele conseguiu unir esses dois pensamentos de uma forma muito legal, né? Então essa questão da inteligência é muito interessante. Por exemplo, uma criança pequenininha, quando ela vai desenhar, como é que é o desenho dela? Né? Parece um médium psicografando ali, desenhando, né? Mas, como é que é o desenho da criança? Você não percebe formas inteligentes. Você não percebe formas inteligentes. Né? Traços inteligentes. Olha que coisa interessante. A linha reta é um traço inteligente. Ângulos retos, né? São traços inteligentes. Quando começa a aparecer certos ângulos, é demonstração da inteligência da criança. Começa a fazer um quadrado, começa a fazer um círculo. Não é? Está havendo um progresso. Você detecta que alguém inteligente mexeu aqui. Antes podia ser qualquer coisa, menos uma inteligência. Né? Então é muito interessante, aí a gente para pensar, né? Os cristais, né? Os cristais que são em sistemas de 7, são 7 classes de cristais. Existe uma evolução também dentro dos cristais. E são simetricamente dispostos, matematicamente dispostos. Então eles vão desde os mais simples até os mais complexos, mas matematicamente dispostos. Olha, mas que inteligência foi essa que criou, né, esse sistema assim tão matemático, né, na natureza que a gente vive? As moléculas da água, né, tem aqueles estudos do Hiroshi Motoyama lá. Então tem várias coisas que demonstram essa inteligência na natureza. Se a gente souber enxergar a inteligência na natureza, não tem como negar Deus. Porque tudo que não foi a nossa inteligência que fez, foi a inteligência divina. Né? Então, não há ordem sem inteligência. Né? Aulus disse que para entender a obsessão, não podemos esquecer as causas enraizadas no passado. Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes, que se prendem ao passado remoto e próximo, ajuntou o assistente. Né? Quer dizer, nós estamos, nas casas espíritas, todos nós temos dramas muito que se perdem no tempo. Às vezes de causa remota, às vezes de causa mais próxima, mais atual. Né? Mas todas as nossas vidas são esses dramas aí, né? Nós já vivemos. O esposo daquela jovem fora, no passado, um companheiro nocivo, que a induziu a envenenar o pai adotivo. Então aquele senhor que está obsediando ela, era o pai adotivo dela,
né? E ele foi, o marido de agora, foi o companheiro dela do passado. E estimulou ela para envenenar o próprio pai adotivo. Tá? Vamos ver o que aconteceu aqui. Exatamente o verdugo que a perseguia agora, né? O pai adotivo do passado. Né? Herdeira de considerável fortuna, com testamento garantido, em sua condição de filha única, ela matou o pai com receio de que ele mais tarde alterasse o documento. Então, filha única, adotiva, ele rico já estava certo, queria dar toda a fortuna para ela, tal. Mas ela se envolveu com esse rapaz. Né? Vamos ver aqui. O crime aconteceu em aristocrática mansão do século passado. O viúvo abastado, que adotara e criara com desvelado carinho, não concordou com a escolha feita por sua filha. Então ela se envolveu com esse rapaz, o senhor, pai dela, não concordou. Falou, esse rapaz não, que eu não confio nele e tal, não quis saber do rapaz. Né? Aí já criou um problema. O moço com quem ela pretendia casar-se não lhe agradava, pois parecia mais interessado nas suas finanças do que na felicidade da jovem insensata. Às vezes o senhor já experiente, já, né, percebeu de longe a índole do rapaz tal, e esse rapaz está querendo mais a fortuna do que propriamente interessado nela. A princípio a gente não sabe, vamos ver o decorrer aqui, a sequência, né? Procurou então subtraí-la à influência do noivo, sem nenhum sucesso. Às vezes até acaba estimulando mais ainda, né? Porque quanto mais proibido é, muitas vezes mais a pessoa se motiva a buscar, né? Indignado, cuidava das medidas legais para deserdá-la. Quando o jovem, explorando a paixão de que a moça se via possuída, induziu-a a eliminá-lo através de entorpecentes contínuos, completando o serviço com diminuta dose de corrosivo. Aí quando é uma coisa terrível, né? Mas quando eles perceberam que ele estava movendo advogados tal para mudar o testamento, aí resolveram matá-lo. Né? São aquelas soluções infelizes, né, que trazem consequências para séculos. Séculos, né? Vários séculos, muitas vezes as pessoas tentando se refazer de uma solução infeliz, de um minuto, de uma hora, de um dia. Né? Morto o pai, a jovem herdeira enriqueceu o marido, mas em pouco tempo encontrou a desilusão, porque o esposo cedo se revelou jogador inveterado e libertino confesso, relegando-a à profunda miséria moral e física. Quer dizer que provavelmente o velho estava certo, né? Provavelmente ele estava certo, mas muitas vezes a gente procura o que a gente precisa. A gente vai em busca, às vezes, das dificuldades que a gente precisa para amadurecer. Às vezes não valem conselhos, não valem alertas, não vale. A gente busca, às vezes, aquilo que a gente precisa para aprender. Né? É a experiência que a gente vai adquirindo. Né? No final a gente evolui, e gasta alguns séculos aí, mas vai resolver a situação e vai avançar também. Mas a situação ficou complicada, né? E ela percebeu que realmente ele era um jogador inveterado e libertino confesso. Oi. É verdade. É verdade. São sempre as paixões, né, mãe? Sempre as paixões, né? Que tomam conta do psiquismo de uma tal forma, as paixões, né? No livro dos Espíritos falam que as paixões nem sempre elas são ruins, mas elas são como... Existe a paixão pelo bem, né? Considerado como um envolvimento emocional por uma causa
justa, benéfica, caridosa, de crescimento, de melhoria das condições da população. Tá? Então isso muitas vezes a gente se apaixona por uma causa, né? E pode ser até bom. Mas no livro dos Espíritos fala assim, olha, as paixões elas são que nem um corcel, que nem um cavalo. Pega um cavalão bonito, negro, né? Se você monta em cima dele, você tem as rédeas, você tem o controle ali, ele vai te levar com rapidez para onde você queira, tá? Mas se você perder o controle, você está frito, né? Ele vai te levar para caminhos incertos e às vezes até para acidentes graves, né? Então, todos esses casos que a gente vê na mídia são todos casos complicados, né? Geralmente aqueles que chamam a atenção são esses casos realmente que chocam a opinião pública, né? Mas a gente vê que esse tipo de caso não é tão incomum assim, né? O nosso passado, se nós formos buscar no nosso passado, nas várias encarnações, talvez a gente veja coisas também terríveis feitas por nós. Mas Alexandre, eu não penso nada de negativo no presente, eu não sou assim. Tudo bem, hoje nós somos de uma certa forma no presente. Mas como é que é da minha versão 1200, a minha versão, né? A minha versão 500, Alexandre versão 500, como é que era? A versão 50 depois de Cristo, como é que era? Né? Eu devia estar lá roendo o osso lá, nas cavernas praticamente. Estou brincando, né? As cavernas é bem para trás, mas vai saber, né, a inferioridade da gente aí séculos atrás, né? Se até hoje a gente luta com dificuldades tão grandes, né? Imagina no passado. Inteirando-se da verdade, o autor desencarnado imantou-se a ela. Porque os espíritos, os seres desencarnam e no plano espiritual ficam sabendo da verdade. Por isso que não tem verdades que não sejam descobertas. Não existem tudo. Nossa vida espiritual, primeiro que ela já é um livro aberto. Materialmente não, mas espiritualmente sim. Aqueles que nos acompanham do plano espiritual, eles sabem todas as nossas dificuldades. Tanto os obsessores quanto os espíritos amigos. Eles sabem o que a gente pensa, eles sabem o que a gente sente, eles sabem o que a gente faz. O tempo todo. Porque eles estão sempre... Paulo de Tarso até falava, né? Nós vivemos envoltos por uma tal nuvem de testemunhas que a gente deve se livrar de todo embaraço. Porque tem uma nuvem de testemunhos ao nosso redor. A gente acha, estou fazendo escondido. Né? Estou fazendo isso aqui e tal. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo. E tem uma nuvem de testemunhos, né? Que está nos acompanhando. Oi? Até o que pensa. Né? Então ele ficou sabendo do que aconteceu. Ele foi ouvindo, foi vendo os pensamentos da filha, do rapaz que casou com ela, os espíritos obsessores falam para ele, você sabe o que aconteceu? Ela fez isso. E aí ele ficou sabendo da história toda, né? E se imantou a ela. Imantou de imã, né? Se grudou a ela, né? Com desvairada fome de vingança. E a submeteu a horríveis tormentos íntimos. Ignorado na terra, o crime fora registrado nos tribunais divinos. E longo trabalho expiatório teve início. Né? Então é sempre assim. Na terra pode passar desapercebido, mas os tribunais divinos registram, não tem jeito. Né? A nossa consciência registra. Né? No livro dos Espíritos fala que Deus está, acima de tudo, na consciência do homem. É o lugar onde nós mais podemos encontrar, mais próximo de nós, é na nossa própria consciência. A presença divina, da lei divina em nós. Né? A tragédia vinha, pois, de longe. Após haver vagueado por muito tempo nos planos inferiores da vida, na faixa de ódio da vítima, ao reencarnar, atravessou a infância e a puberdade sob o assédio,
à distância do ex-tutor, que então se vingava. Quer dizer, desde que ela nasceu, passou toda a infância, puberdade, o ex-padrasto, pai adotivo dela, estava acompanhando a certa distância. Com certeza ligado vibratoriamente a ela, influenciando já ela, mas a certa distância, né? E depois, com o aborto, aí ele se aproveitou mesmo da situação, porque ela abriu brechas mentais, vibratórias, e aí ele se grudou novamente a ela, né? Todavia, quando o inimigo de outrora, o genro que idealizou o crime, reapareceu na vida dela, na condição de marido, com a tarefa de ajudá-la e reeducá-la, o obsessor aproveitou-se do ascendente magnético sobre a pobre mulher, golpeando-lhe o equilíbrio. Aí tem um outro aspecto, né? Então ela reencarnou, criança, adolescência, tal, aí conheceu o marido de agora, que era o companheiro do passado também. E o pai dela já estava ali rodeando ela. Quando ele viu aparecer de novo aquele que tinha dado a ideia de matá-lo no passado, aí falou, não vou deixar os dois serem felizes, não. Eles não merecem. Então os dois de novo juntos, os dois criminosos do passado. Né? Não são esses santinhos que estão aí, não. Então, né? E aí ele fica mais ferrenho para prejudicar os dois, né? E começa a golpear o equilíbrio dela, né? Porque aí ele prejudicaria a vida conjugal de ambos, tal, né? A união dos dois cúmplices em novo matrimônio era sintomática. O poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos, né? Então, assim, olha como a lei é perfeita, né? Então, estão de novo os três juntos, né? O Senhor lá no plano espiritual e os dois criminosos de novo juntos na matéria, né? Então, o poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos, né? Não existe o acaso aí nos relacionamentos, a gente está sempre aproximando pessoas que têm a ver conosco, né? Com o nosso passado espiritual. Por isso que não adianta a gente reclamar, né? Das várias situações que a gente vive, porque são situações que têm origem no passado, né? E que hoje nós podemos até identificar, puxa vida, né? Estou com pessoas ou com uma pessoa que, nossa, parece que a pessoa é meu inimigo, minha inimiga, parece que tem hora que não aguenta a pessoa não me aguenta. Mas a gente está junto para tentar se reajustar, para tentar se aproximar, tentar amenizar as coisas, né? Aprendendo a conviver, aprendendo a respeitar, aprendendo a tolerar, né? Então esse é o objetivo, né? Às vezes certos vínculos do passado problemáticos se transformam em vínculos problemáticos do presente. Por quê? Porque inadvertidamente a gente começa a entrar na faixa do passado. E aqueles problemas do passado começam a influenciar muito na vida do presente. Aí o vínculo começa a adoecer. Nós começamos a adoecer, porque a gente está mergulhando muito no passado. Aí que a gente tem que se fincar no presente, deixar o passado passar, né? Para que ele influencie menos no presente. E a gente possa viver mais em harmonia, né? No matrimônio, ou no lar, ou no círculo do serviço, explicou Aulus, somos procurados por nossas afinidades, de modo a satisfazer aos imperativos da lei de amor, seja na ampliação do bem, ou no resgate de nossas dívidas, né? Às vezes isso começa na infância. Aquele amiguinho da escola difícil, complicado, né? Que gera dificuldades para a gente. Já na infância, já no pré-primário, no jardim, né? Tem aqueles com quem a gente se afiniza mais, tem aqueles que só vêm bater na gente, né? E quando vai crescendo, toda a vida
escolar, faculdades, a gente encontra essas pessoas na figura de companheiros de classe, na figura de professores, que às vezes se tornam verdugos, protegem uns e outros ali, né? Muitas vezes no trabalho depois, na empresa que você vai trabalhar, né? Vai encontrando essas pessoas, são essas pessoas do passado. Que a vida, que a lei vai nos colocando de novo. O passado vai sempre se tornando presente. Nós não precisamos ficar mergulhados no passado. A vida, como é cíclica, sempre aparecem as pessoas que representam esse passado, né? Mas aí para a gente tentar viver melhor, para a gente tentar compreender, né? O amigo que inspirou a ação deplorável era agora chamado a ajudá-la na restauração imprescindível. Vê que coisa, mais um aspecto. O rapaz que influenciou ela para o mal, agora tinha que ficar lá pacientemente ajudando ela a se recuperar. É da lei. Se nós prejudicamos alguém, induzimos alguém ao erro, a gente tem que agora induzir a pessoa à saúde. Quem que Jesus pediria para fazer isso? Nós mesmos. Né? Nós que nos responsabilizamos pelo mal, agora vamos consertar. Né? Isso é bastante justo, né? Seria injusto outra pessoa vir consertar aquilo que a gente desconsertou, aquilo que a gente desfez, né? Isso seria injustiça, né? Continuando na análise do caso da jovem obsidiada, o assistente lembrou que, com certeza, o esposo não se sentia feliz. Né? Aí que a gente tem que parar para pensar, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou feliz no casamento, eu não sou feliz com fulano, eu não sou feliz. Né? Aqui no caso, ele também não se sentia feliz. Né? Com certeza o esposo não se sentia feliz. Não quer dizer que a gente não possa buscar a felicidade, que a gente não tenha direito a ser feliz, tal. Todos nós estamos fazendo escolhas, nos aproximando de pessoas, nos afastando de pessoas o tempo todo. Nós estamos escolhendo. Ninguém vai ser obrigado a permanecer com quem não deseja mais. Né? Agora, vejam que não é uma coisa tão simples assim. Né? Até a infelicidade que ele passa, de certo modo, veja bem, nós podemos estar caminhando rumos seguros à nossa felicidade, passando por momentos desprazerosos. Né? O caminho da felicidade, ele não é feito só de prazer, é feito de momentos de desprazer também. Momentos de infelicidade. Por isso que a Joana fala assim, nem sempre a pessoa que está infeliz, ela pode se considerar desse modo, de fato, porque ela está caminhando frequentemente para a estruturação da sua felicidade, passando por momentos em que ela não está bem, mas que faz parte do seu crescimento, faz parte da sua busca. Né? Então, a gente já pensa assim, se eu não estou tendo prazer na vida, se eu não estou feliz da vida, aqui alguma coisa não está certa. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Aí a gente precisa ter uma visão um pouco mais madura e entender que nós estamos também colhendo situações do passado e que na nossa vida não será apenas um caminho de flores. Né? A gente está colhendo também resultados do passado. Imediata, né? É verdade. É exatamente isso, né? Por isso que essa felicidade de novela, né? Vamos dizer assim, né? Essa felicidade de novela, né? A pessoa, não, você tem direito de ser feliz, você tem que ser feliz, não sei o quê. Né? É sempre uma coisa imediata, né? É sempre algo imediato e a qualquer custo. Às vezes faz todo mundo infeliz, mas o importante é que a pessoa esteja feliz, né? Então, isso não é bem assim. Né? A nossa felicidade não vale tudo por uma chamada felicidade como essa, né? É preciso a gente ver, peraí, mas
eu estou construindo a felicidade ao meu redor também? Estou colaborando, né, para a felicidade dos outros também? Ou só pensando na minha, né? Então é isso mesmo, né? Então vamos lá, o esposo não se sentia feliz, né? Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou, procurando instintivamente a sócia de aventuras do passado. Né? Então, o que ele encontrou? Mas encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. Quer dizer, no fundo, inconscientemente, ele se abeirou da mulher de novo, buscando a sócia de aventuras do passado. Quer dizer, no íntimo, talvez ele quisesse ainda dar prosseguimento às aventuras do passado, no presente. Né? Só que o que ele encontrou? Ele encontrou a moça doente do presente, resultado da ação deles do passado. Né? Sim. Sim, sim, é verdade, é verdade. Então, aí chega aqui, é, ao contato com a matéria mais intenso, né, o contato mais intenso com a matéria, voltam aquelas expressões que ficaram gravadas no inconsciente. E quando a gente... Mas ele veio para ajudar, e está ajudando, né, levou ela no centro espírita, tal, está tendo que ter paciência, às vezes ele pode ficar nervoso, pô, mas você... Né? Pode ser, faz parte do processo também, né? Mas ele está ajudando, né? A restabelecer a saúde dela. Né? Mas o programa é sempre de luz, né? A senhora lembrou muito bem, o programa é sempre de luz. A gente vem não só para sofrer, a gente vem para que desperte a luz, para que a gente consiga produzir algo bom, né? Consiga melhorar. Só que o sofrimento ainda vai permear essa busca, né, de melhora. Então ele se aproximou buscando a companheira de aventuras, mas encontrou a irmã doente. Né? Seria ela médium? A esta pergunta de Hilário, Aulus respondeu: como não? É médium também. Né? É um médium, uma médium, em aflitivo processo de reajustamento. Né? Mediunidade, a gente já viu que é uma possibilidade de todos nós. Todos os somos, queiramos ou não, todos somos médiums. Podemos não estar num trabalho sistemático de exercício da mediunidade, mas no dia a dia todos nós somos médiums. Tá? Ela é médium também. Só que ela está em aflitivo processo de reajustamento. Então, suas condições mediúnicas estão expressando os desequilíbrios dela espírito, os desequilíbrios íntimos dela. Aí que a gente tem que distinguir uma coisa: mediunidade não é doença. Isso tem que sempre ficar muito claro. Eu estou com problema de mediunidade. Não. Ninguém fica com problema de mediunidade. Mediunidade não é um problema. O problema é íntimo. O problema é dos conflitos, é dos crimes praticados. O problema é dos perseguidores que estão em torno dela e a pessoa não consegue se estruturar intimamente. A mediunidade não é o problema. Senão a gente começa equivocadamente a tratar as questões mediúnicas como se fosse uma doença. A mediunidade como se fosse doença. E não é. Mediunidade não é um algo a menos, é um algo a mais. Agora, esse algo a mais que eu tenho, que facilita a influência dos espíritos, vai facilitar a influência com os espíritos infelizes, porque eu estou me sintonizando com esse tipo de espírito. Os meus conflitos estão sintonizando com esse tipo de espírito, pelos compromissos do passado. Então não é a mediunidade em si, mas são os conflitos que eu trago, né? Então a gente precisa distinguir isso, senão fica confusa a coisa, né? Então ela é uma médium, mas está em aflitivo processo de reajustamento. É provável se demore ainda alguns anos na condição de doente,
necessitada de carinho e de amor. Né? Quer dizer, provável que ela fique muitos anos, alguns anos ainda nessa condição. Né? Sem conseguir produzir com a mediunidade, por exemplo. Né? Pode ser que frequente a casa espírita e incorpore em vários momentos, na reunião mediúnica, vai tomar passe, incorpora, em casa, incorpora, né? Traz ainda aflitivos problemas, mas que com os tratamentos medicamentoso, psicoterápico, espiritual, esse é um tipo de caso que precisa dessas 3 abordagens. Né? Vai conseguindo se equilibrar, vai conseguindo melhorar. Né? Encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente, purifica-se através das complicações do sonambulismo torturado. Desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata no campo do auxílio, de vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraternal. Quer dizer que ela vivenciando a mediunidade inconsciente ou o sonambulismo, no caso dela torturado, porque expressa a obsessão de que ela está envolta, né? Ela não consegue produzir mediunicamente. Então, ela está ali também para ajudar o grupo a amadurecer. Porque cuidando dela, o grupo vai aprendendo a ter paciência, aprende a cuidar dos doentes, aprende a tratar dos obsediados. Né? Você vê que até o necessitado, ele ensina algo. Né? Até o necessitado ensina muita coisa. Todas as pessoas que nos procuram na casa espírita, né, precisando de ajuda, estão sempre nos ensinando algo, sem o saberem. Né? Nós aprendemos muito, né? Não somente com os nossos problemas, com os problemas dos outros também. Né? Então, ela é instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores, né? Mas sem qualquer perspectiva de produção. E a pessoa vai se tratando também para ter mais saúde. Né? Nós já estamos acabando, pessoal. Sua presença, contudo, naquela reunião mediúnica não seria inútil. Além de servirem de valioso núcleo de trabalho em que os trabalhadores da casa adestravam suas qualidades de semeadores da luz, era preciso compreender a importância da doutrinação ministrada à entidade desencarnada, que a atormentava a jovem mulher. Então, ela estava ali recebendo ajuda, estava sendo ajudada, o grupo estava aprendendo com o caso dela, e também a entidade obsessora, ouvindo as doutrinações dos outros espíritos que se comunicavam, o doutrinador falando, né, exortando ao bem, à caridade, ao perdão, tal, ele também ia mudando. Né? Então o pai adotivo dela, agora convertido em obsessor, ele também ia melhorando devagarzinho. Né? Eu lembro quando eu atendi uma senhora uma vez no posto de saúde, um caso grave assim, de depressão, né? Que eu sei que essa pessoa ela tinha se envolvido em 3 crimes. Tinha se envolvido em 3 crimes nessa existência. E ela, toda vez que ela vinha para terapia, eu fui descobrindo isso aos poucos. Porque ela foi soltando aos poucos, né? E toda vez que ela vinha à terapia, eu comecei a fazer relaxamento com ela. Toda vez que ela relaxava, eu incorporava. Aí as vítimas dos seus atos apareciam. Ora uma, ora outra, ora outra. Né? E ela não se lembrava. Ela estava num sonambulismo torturado. Ela não se lembrava das comunicações que ela dava, do processo. Provavelmente ela vivia a sua vida cotidiana como uma mistura de vários pensamentos, de um, de outro, aquele condomínio espiritual que a gente falava, né? Em que a mente dela era uma miscelânea de várias vontades, vários desejos, né? Vários pensamentos ali. Né?
Então, devagarzinho, eu ia doutrinando um, doutrinando o outro, doutrinando ela mesma, quando ela estava desperta, né? E foi melhorando, tal, mas foi um processo longo, né? De ajuda, né? Então você vê que o criminoso, ele está atrelado ao crime. E já é a pena. Já é a pena, né? Ou parte da pena, né? Viver a obsessão e estar ligado a essas mentes a quem ele prejudicou, né? Então, foi um caso que deu para ver bem isso, né? Já estava pagando, né? Vamos pensar assim, que essa pessoa, ela não vem parar nas nossas mãos à toa. Vem trazido para que Deus não quer a morte do ímpio, mas quer a morte do pecado. Deus não quer que nós nos aniquilemos através da depressão, do suicídio. Deus não quer nada disso. Deus quer que a gente mude o pensamento, que a gente mude a vontade, que a gente mude a vida. Comece a orar, comece a ajudar, é isso que se quer, né? Nós não somos ninguém para fazer justiça com as nossas mãos, nem para querer nos arvorarmos em senhores da verdade. O que nos cabe é ajudar, né? Cabe a Deus, né? Saber o que cada um deve receber, né? Mas a pessoa vem parar nas nossas mãos, pode vir na casa espírita, pode ir em qualquer lugar, a gente pode se deparar com situações assim. O que a gente tem que fazer é ajudar, né? Ajudar, e Deus abençoe que a pessoa mude a visão, mude o pensamento, mude, porque é isso que importa. O que importa é a mudança. Ah, mas e as pessoas que foram prejudicadas? Terão que ser ressarcidas. Mas se eu estiver melhor comigo, mais fácil de eu ressarcir. Às vezes eu recebo ainda como netos. Às vezes eu recebo na minha família como bisnetos ainda, que ainda vou carregar no colo. Deus abençoe, né? Mas são situações realmente dramáticas, né? Que exigem muito, assim, da nossa compreensão, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ainda tem um chão aqui. Vamos dar uma paradinha, pessoal? Aí semana que vem a gente continua, né? Ok, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos então.